Olá, está aqui conosco hoje o pastor Bruno. Ele vai falar sobre dificuldades no casamento, como você pode salvar o seu casamento também, as dificuldades que ele enfrentou por ser um pastor jovem e também ele vai contar um pouquinho aí, será que ele já pensou em desistir? Olá, estamos com mais um programa Lenice Machado na RCE, a Rede Catarinense de Entretenimento. E claro, hoje no quadro Religiões, eu vou falar com ele, com o pastor Bruno, aqui de Balneário Camboriú. É claro que eu vou dar aí as boas-vindas a ele. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado aí a todos. Obrigado, Lenice, pela essa oportunidade. Olha, a gente que agradece. Agradeço mesmo do fundo do coração aí ter aceitado o nosso convite. Foi uma honra para nós, é uma honra para saber e participar de um programa tão nível de audiência aí muito grande, né? Muito obrigado. Obrigada mesmo. Pastor, hoje o senhor tem a sua igreja e trabalha aqui em Balneário Camboriú. O senhor é natural de onde? Sou do Paraná, cidade de Cornélio Procópio. Uau, e faz tempo que está já em Balneário? 10 anos eu estou aqui em Camboriú. Em Camboriú. Isso. Está com a sua igreja ali? Estamos com a igreja ali, viemos, na verdade, num outro propósito para cá. E aí, Deus que colocou essa responsabilidade, que é uma grande responsabilidade em cuidar, né, das almas, cuidar do povo, né, com muito carinho. Então, aí a gente está fazendo aí essa chamada que Deus tem com nós aqui no estado de Santa Catarina. E qual é a igreja? Qual é o nome da sua igreja? A nossa igreja é Igreja Pentecostal Jerusalém de Deus. Sou pastor presidente. E ela fica em qual endereço em Balneário? Fica localizada, nós temos ali vários bairros, né? Mas nós temos a nossa sede, que é a sede da igreja, que fica localizada no bairro Monte Alegre. Fica ali em Camboriú, ali na Monte Olivares, número 642. Fica localizada ali no bairro Monte Alegre, Camboriú. E quantas igrejas tem no Brasil, até mesmo no mundo? Como que... Nós estamos agora com um total de 17 igrejas. Né? Nesses 10 anos aí, o Senhor nos concedeu aí 17 igrejas para estar cuidando. Nós estamos aqui no estado de Santa Catarina e também no estado do Paraná. E estamos com um novo projeto agora também para o estado de São Paulo, né? Agora aí. Por isso que a gente está aqui também, para poder falar também desse projeto que a gente está alcançando aí a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo. Ali. E tenho certeza que vai alcançar, né? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. De certeza mesmo. Com certeza. E sempre quando existe uma igreja nova, uma cidade nova, quais são as dificuldades que o pastor tem assim para poder ingressar numa nova sociedade? A dificuldade é que você não conhece, né? Você não conhece ninguém. Aí você vai ter que começar acostumar com a cidade. Então é um pouco de dificuldade aí, mas a gente consegue, né? E como foi iniciar o seu ministério aqui em Santa Catarina? Lenice, foi muito difícil. Me faz lembrar quando eu cheguei aqui, muita dificuldade, né? Eu cheguei aqui na rodoviária ali de Balneário Camboriú. Cheguei aqui num propósito diferente, né? E Deus foi trabalhando na minha vida, então foi assim, muita dificuldade no início, né, de tudo quando começou. Comecei no bairro Conde Vila Verde, que é ali em Camboriú, onde nós iniciamos, né? Mas o Senhor nos concedeu aí para que nós podemos estar firmes esses 10 anos aí, levando a palavra aí de Deus. E eu sei que tem as suas dificuldades. O pastor já pensou em desistir? Muitas vezes. Já teve momento, uma vez eu estava começando numa garagem, porque esse ministério começou numa garagem de uma casa, e eu estava começando numa garagem com a minha esposa, a missionária Rojane, e ela ficou em casa com as minhas filhas, né? E eu subi ao monte orar, porque a gente sobe muito buscar a Deus no monte, eu sou muito de monte, e eu fui pedir uma resposta para Deus, e Deus não falava, ficou em silêncio. E nisso não ia ninguém na igreja, o povo não ia. Eu comecei numa garagem num morro, era num bairro muito carente, um lugar muito difícil, né? Mas eu comecei pela fé e pela chamada que Deus tinha.
E o povo não ia, e eu fiquei com medo porque eu era muito novo, né? Comecei muito novo para pastorear a igreja, pouca experiência. E eu desci do monte para pedir uma resposta de Deus, Deus não me deu. Então eu dobrei o joelho naquela garagem ali, onde eu comecei, e falei para Deus que eu ia desistir, que eu não queria mais, porque não era o momento, muito novo, e eu achava que pastor tinha que ter uma idade mais avançada. E quando eu falei para Deus assim, ó, o senhor não me respondeu, eu vou desistir, vou parar. Minha esposa estava dormindo, quando eu fui me levantar da cadeira, eu recebi a mão de Deus assim nas minhas costas, e Deus falou para mim que não era para mim parar, que naquele momento Ele ia falar comigo. Quando eu olhei para trás, eu vi uma visão numa multidão de pessoas, e eu saí correndo dentro de casa, acordei a minha esposa por volta das 3 da manhã, acordei a minha esposa, falei, amor, eu tive uma visão, Deus me mostrou um povo, e o Senhor falou para nós não parar, que Ele é conosco, que nós passamos uma dificuldade muito grande, luz cortada da minha casa, eu trabalhava de pintor na época, uma dificuldade muito difícil. Aí eu pensei em desistir, mas dali Deus me encorajou, me mostrou que Ele estava comigo, e aí os resultados vêm acontecendo aí no decorrer dos meses. As pessoas começaram a ir, subir o morro, gente começou a vir de vários lugares e as coisas começaram a acontecer. Do nada eu tive que alugar um outro espaço e daqui a pouco o espaço ficava pequeno, eu já ia para outro, foi indo e as coisas começaram a acontecer. Então a gente teve medo de parar, mas o Senhor nos deu essa coragem de estar aí fazendo essa obra linda. Às vezes é necessário tudo isso, né? Com é necessário, certeza. Porque na verdade o pastor ele tem o dom disso tudo, digamos assim, eu não sei se eu posso chamar isso dentro da sua religião, mas tem o dom de acalmar o coração das pessoas. Isso. Então, o pastor nasceu para isso, não adianta. É isso aí. Né? Então, e numa época assim, eu vou fazer uma pergunta que eu não posso deixar de fazer ela, que o pessoal também de casa pediu bastante. Qual o conselho para os casais que estão no fim do casamento? Não, o conselho que eu digo para todos os casais, que Deus, ele uniu, né? A Bíblia diz que Deus, ele ama a família. O projeto de Deus na igreja, em outros órgãos, é a família, né? Então, o conselho que eu dou aos casais, que lute, não desistam, né? Por mais que seja dificuldade, todos passam, né? Todos têm os seus altos e baixos, mas o segredo de tudo é o casamento, é Deus dentro de um casamento. Quando você coloca Deus, né, as coisas se resolvem, porque o problema, a dificuldade vai acontecer, muitas vezes as pessoas entram em desespero e acham que a opção é se separar, a opção é cada um seguir sua vida, mas na verdade o que eu aconselho é que eles lutem, que há uma esperança, né? Deus tem uma esperança, Deus é uma porta que aonde às vezes a gente procura bater em vários lugares e a gente não encontra essa porta, e a gente procura Deus e a porta está ali aberta, né? Deus é a porta, Ele é a solução, Ele é o caminho que nós devemos, no momento mais difícil, quando a água está dentro do barco para afundar, nós temos Deus, Ele deixou, né? Ele diz, eu sou o caminho. Então, se todos os casais entendessem que a maior solução para um casamento manter de pé, para uma família manter de pé, é Deus. Então Deus se a pessoa colocar Deus em tudo, até tem um fato na Bíblia, em João lá, fala que Jesus foi convidado para um casamento e ali acabou o vinho. Qual que era a alegria ali? A alegria do casamento era o vinho para eles ali, os judeus, se acabasse o vinho, acabasse a alegria, mas na verdade não era o vinho que era a alegria foi o maior convidado, que foi Jesus, né? Quando Jesus viu que acabou a festa, acabou ali o vinho, Jesus pediu para que os discípulos pegassem talhas, enchessem de água, e ele orou e transformou a água em vinho ali, e a festa continuou. Então, então é isso o importante, que Jesus, quando ele está, né, por mais que às vezes acaba a nossa esperança, ou talvez acaba alguma coisa num relacionamento, quando Deus está, Ele dá continuidade. Pode acabar o nosso limite, mas o Deus, Ele sempre dá continuidade, né? Isso é verdade e é um fato, até porque acontece o seguinte, eu sempre falo, se o casal, ele orar, rezar, ou até mesmo fazer dentro da sua crença religiosa, tudo junto, não tem casamento que acabe. Não tem. Não existe, né, pastor? Porque o que acontece hoje em dia, as pessoas, elas estão muito assim, ó, não deu certo, eu vou casar, vou ver se dá certo, se não dá certo, vou me separar. Gente, casamento não é isso.
né? Casamento não é isso, a gente envolve pessoas, tem tudo isso. Eu sempre falo, e hoje a demanda de ambos os lados de assédio para o casal é muito grande. Muito grande. E é isso que às vezes a gente tem que procurar uma orientação, a gente tem que procurar pessoas que são especialistas nisso, às vezes, ou até mesmo o pastor, ou quem frequenta a igreja católica, ou até mesmo os seus locais de rituais, alguma coisa assim, sempre tem alguém que possa nos orientar. A maioria dos casamentos hoje em dia, eles acabam por falta do diálogo e da presença de Deus, porque Deus é o diálogo. Com certeza. E se todo mundo soubesse, né, que é melhor tentar do que terminar, as pessoas vinham obter mais resultado numa família, né? Porque, como você falou ali, o casamento não é só entre duas pessoas, é uma família, envolve pessoas, né? Então, a pessoa ela tem que lutar, ela tem que entender que há uma solução, Deus é a solução. Ele é o alvo certo para que uma família mantenha de pé. Uma casa ela não, se você fizer ela sem a estrutura embaixo, o vento vai bater e vai cair. Então, quem que é a estrutura da casa? É Deus. A Bíblia diz assim, que se Deus não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas, ou seja, não adianta ter um guarda guardando a sua casa se Deus não guardar ela. Então Deus tem que guardar nós, é Ele que guarda, é Ele que protege, né? Ele é a proteção que nós precisamos, né? Ele é tudo antes de tudo, né? É isso. Essa é a verdade. Pastor, que bom que o pastor esteve aqui conosco, tá bom? Muito obrigado mesmo pela sua presença. Mais uma vez eu reforço aí, volte sempre, estamos aqui sempre de braços e portas abertas para o pastor. Obrigado. E vai ter bastante aí novidades, eu tenho certeza absoluta. E eu gostaria que o pastor agora olhasse aqui para essa câmera, falasse as redes sociais, se o pastor tem, onde encontra, e novamente o endereço e até mesmo se tiver algum número de telefone. Com certeza. Você que quer fazer uma visita em nossa igreja, fica ali no bairro Monte Alegre, em Camboriú, na rua Monte Olivares. Os cultos lá são uma bênção de Deus. Estarei ali pregando a palavra de Deus para a tua vida. Você que tem algum problema no teu casamento, você que sofre com algum processo de depressão, ou você que está passando por uma situação difícil na tua vida, Deus tem a solução. Eu te convido, né? Aproveitando esse espaço aqui, com a Lenice, tivemos um acontecimento numa terça-feira no culto, uma moça querendo tirar a sua própria vida, e ali, através da divina revelação do Espírito Santo, o Senhor revelou o momento ali que a moça estava dando fim na sua vida, exatamente no momento. Ela já tinha feito a carta, estava dentro da bolsa, ia ser despedida, mas naquele dia ela foi naquele culto e o Senhor deu a oportunidade para ela, mais uma vez de vida, e hoje toda a família está na igreja. Então eu te convido para estar conosco, para estar junto conosco nos cultos lá. Você vai ser alcançado pelas bênçãos de Deus, e pode ter certeza que Deus ele tem a solução para o teu problema. Se você quer nos acompanhar pela rede social, o Facebook é Bruno Gustavo e pelo Instagram é Pastor Bruno Gustavo. Nos acompanha lá, tá bom? E o telefone também nosso é 47, né? 997 24 60 87. Eu te espero lá, você e toda a sua família. Lenice, muito obrigado. Nós que agradecemos, com certeza. Viu? Muito obrigado, para mim é uma honra. Para mim foi uma satisfação muito grande estar aqui com vocês aqui, para mim, com coração alegre e realizado, viu? Obrigado. E eu vou visitar a sua igreja. Isso, obrigado. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Gente, então nós encerramos hoje aqui com o pastor Bruno. Ele veio aqui contar um pouquinho da sua história, pregar um pouco, uma palavra bem bacana aí para vocês também, para acalmar o seu coraçãozinho. E nunca esqueçam, foco, força e fé sempre. Quando você sabe o que quer, fica muito mais fácil de se buscar. Até mais.